Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CIE Cast, o podcast do CIE Rio. Hoje o nosso bate-papo está voltado para uma área essencial em todas as organizações. É claro que todas as áreas são essenciais, mas essa em específico é o coração pulsante de qualquer organização, onde as estratégias se transformam em ações que valorizam e potencializam o capital humano, que é essencial para o sucesso e para o crescimento sustentável das empresas. E aí, você já sabe do que eu tô falando? Pessoal, pois é. A gente vai falar hoje, sobretudo, de recursos humanos. Mas antes de começar o nosso bate-papo, já sabe, né? Já vai curtindo a nossa transmissão, se inscreve no canal e segue o CIE Rio nas redes sociais. Pessoal, antes de eu apresentar minha convidada, eu já vou deixar aqui no cantinho da tela o QR Code para você, estudante que está em busca da sua vaga de estágio, de aprendizagem, para você acessar a nossa vitrine de vagas. Então você acessa o QR Code, vê lá a vitrine e com certeza vai ter uma vaga no seu perfil, tá bom? Bom, a minha convidada, ela é especialíssima, pessoal. Ela é palestrante, ela é idealizadora e organizadora de um congresso de RH em Petrópolis, é professora, administradora, gestora de pessoas e cientista da felicidade. Vamos falar sobre isso, hein? Ela publicou recentemente o livro Jogos, Simulações e Dinâmicas Organizacionais pela editora Vozes, onde ela trabalha também como gestora de recursos humanos. E é com muita satisfação que eu recebo hoje aqui a Ananisa de Souza. Seja bem-vinda, Ananisa. Oi, Luan. Que prazer estar aqui. Te agradeço muito pelo convite, agradeço Coppola, todo mundo do CIE. Que prazer. Maravilha, o prazer é todo nosso, Ananisa. Seja muito bem-vinda. Olha, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria fazer, como é que eu posso dizer, um flashback. Perfeito. Afinal de contas, a tua carreira começou, você foi estagiária pelo CIE, né? Sim, fui. Então, foi muito... Eu sempre digo que começar sendo estagiária é um grande começo. E se começar sendo estagiária pelo CIE é muito melhor. Né? Eu fui realmente, quando eu comecei, eu já tinha trabalhado antes em outras áreas, né? Mas quando eu comecei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio e foi quando eu comecei na área de recursos humanos. E desde então, nunca mais saí da área. E engraçado que lá na época eu queria fazer educação física, que eu fiz depois, por conta de outros detalhes que depois eu vou te contar. Mas acabei indo para a área da administração. Fiz um estágio na área de recrutamento e seleção e me apaixonei por RH e estou aqui até hoje. Legal você ter falado que você já tinha trabalhado antes, né, de ingressar no ensino superior. E o ensino superior, ele é um divisor de águas. Sem dúvida. Né? Muitas vezes a gente tá no mercado pela sobrevivência, porque tem que pagar, os boletos estão aí, Sim. Então a gente tem que sortear os que a gente vai pagar. E no ensino superior a gente realmente, muitas vezes, né, se descobre como profissional, porque é ali que você começa a ingressar no mundo do trabalho dentro daquela área que você escolheu para ser a tua escolha para tua vida, né? E, na verdade, às vezes acontece que nem é a tua escolha, mas é a escolha do universo, né? Alguém escolhe por você. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque conta pra gente. Eu sempre dancei. Sempre gostei de dança, desde criança, aquela coisa de pai e mãe, né? Coloca as meninas no balé, no jazz e tal. E eu comecei a dançar muito jovem. Sempre dancei, nunca fiz balé clássico, mas sempre dancei. Em um dado momento da minha adolescência, eu fui fazer dança de salão. E me apaixonei pela dança de salão, danço até hoje, eu fui professora, já tive academia, enfim. Já fiz um pouquinho de tudo na dança de salão, mas foi quando eu queria, naquele momento, fazer educação física, porque eu queria me dedicar mais à dança de salão, eu queria me profissionalizar mais. Só que não tinha em Petrópolis o curso de educação física na época que eu entrei na faculdade, né? E aí, naquela de decidir o que fazer, se ia sair da cidade, morar em outro lugar para estudar e tal, não, vou fazer administração. Clássico. Não sabe o que quer fazer administração. Mas assim, me apaixonei pelo curso, gostei mesmo. E foi ali que surgiu toda a paixão por RH, né? Porque aí eu comecei a conhecer, tive bons professores nessa área, né? E consegui um estágio pelo CIE na área de recursos humanos, aí naquele momento fazendo recrutamento e seleção, que foi um divisor de águas para mim, né? Nunca mais saí da área, né?
Quanto legal. tempo tem já? Eu lembro que, assim, eu fiz... Meu ensino médio foi formação de professores. E aí, meu objetivo era fazer pedagogia ali e dar aula pro resto da vida. No meio do ensino médio, eu tive uma professora de língua portuguesa maravilhosa que me encantou, me incentivou. E aí eu fui para letras. E aí que tá também, que eu acho que não tem, mas tem a ver com nossa conversa hoje aqui, nosso bate-papo, o quanto é importante essa missão do professor, Sim. né? Porque você vê, faz toda a diferença. Tem tudo a ver. Enfim, tamo aí. Tudo a ver. Sempre tem... Aliás, vou até guardar as perguntas. Sempre tem. A gente tem um professor que cativa, a gente tem um professor que fica na memória. Sempre. E na carreira profissional, a gente tem também um profissional que marca a vida da gente, né? Sem dúvida. Sempre tem. Eu sempre falo que eu tenho uma pessoa que foi um exemplo de profissional para mim, eu carrego muito do que ela me ensinou até hoje para minha vida. Então, assim, todo mundo tem, tanto na escola como no mundo do trabalho, a gente tem aí essas semelhanças, né, de inspiração. E eu tenho também isso, né, a profissional que foi minha gestora ali na época do estágio, né, minha orientadora do estágio, enfim, nossa, hoje eu repito coisas que ela fazia, assim, mas no detalhe, sabe assim? Até de maquiagem, porque como era mulher, né, também, assim, então eu vi ela fazendo algumas coisas, hoje em dia eu me pego fazendo, falei, não é possível, gente, impressionante. É por osmose, né? Ananisa, vamos falar um pouquinho do seu livro, né? Que, aliás, antes eu vou atualizar o seu currículo, tá bom. Né? Porque é professora, palestrante e dançarina. Então. Né? Mas vamos falar do seu livro. Logo na capa, gente, livro... Jogos, simulações e dinâmicas organizacionais. A gente vai adentrar um pouquinho no conteúdo aqui, mas eu quero falar da capa. Perfeito. Né? Porque a gente tem aqui, pessoal, tá vendo? O título tá bem claro, mas no fundo a gente tem a palavra, a hashtag humanize. Né? Então, era disso que eu queria começar a falar. O que né, dentro do escopo do profissional de recursos humanos, o que é humanizar? Então, parece estranho, né, falar de recursos humanos e ter que falar de humanizar, né? Eu sempre acho estranho, porque quando alguém fala recursos humanos humanizado, tá ali, né? Tá no coração. Né? Parece redundante. Mas a questão é, algum tempo atrás, vocês vão lembrar disso, ou os mais novos vão depois pesquisar o que eu tô falando, a gente falava assim, o RH, para ter relevância dentro da empresa, ele precisa falar de números, ele precisa mostrar resultado, porque senão parece que é só despesa, né? Então, parece que o RH só traz para a empresa despesa, e não é isso, né? Então, durante muito tempo, o RH foi levado a falar de processos, de números, de resultado, de produtividade, de eficácia no processo. E aí agora a gente está com a onda reversa, né? A gente está falando de RH humanizado. Então, assim, não é só de processo que uma empresa vive, não é só de resultado, não é só de produtividade. A gente precisa entender as pessoas na sua individualidade. E aí que está, na minha opinião, o X da questão do humanizar. Você precisa entender cada colaborador como uma pessoa individual. Não dá mais para a gente ter, e isso para mim é bem complicado dentro do contexto de recursos humanos nas instituições, nas organizações, porque a lei trabalhista ela vai um pouco contra isso, né? Porque você vai dar um benefício, o benefício tem que ser igual para todo mundo, senão não está sendo justo, né? Tem toda essa questão. Só que hoje, cada pessoa é uma pessoa, com toda a sua história, com todo o seu conhecimento, sua capacidade. Então, quando a gente fala em humanizar, é você entender aquela pessoa como uma pessoa individual. Né? Não dá mais para ter o coletivo. Ela não é insubstituível, mas ela é uma peça essencial daquela engrenagem, né? Exatamente. E faz diferença. Se você colocar ela rodando meio torta ali, a engrenagem não vai funcionar. Por mais que você tenha procedimento, né? Tem muita empresa, não, mas eu tenho procedimento padrão, eu tenho tudo... Mas cada um faz de uma forma. Nada mais produtivo do que um funcionário feliz, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, pegando esse gancho, você se apresenta como cientista da felicidade. O que é? Recém-formada. Recém-formada. Enfim,
Eu fiz uma trajetória muito doida nesse aspecto, assim, de formação, né? Porque eu sou administradora, minha primeira formação, aí fiz várias especializações nessa área de gestão de pessoas, coaching, coach executivo, enfim, fui fazendo vários complementos, né? Fiz a própria pós-graduação em gestão de pessoas, porque já que eu tinha feito administração e eu queria a especialização em RH. E aí depois, como eu tinha lá atrás a vontade de fazer educação física, eu fiz licenciatura em educação física, fiz docência do ensino superior, porque eu também dou aula e tal, fiz o mestrado em gestão do conhecimento, em gestão de pessoas. E aí, sabe quando você tá na internet passando assim, né, os feeds, né? Veio uma chamada, Ciência da Felicidade. Eu falei, vou entender o que é isso, né? Curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa também. Fui lá, cliquei e tal. Vai ter uma live no dia tal sobre o assunto. Fui assistir a live. Aí no meio da live tinha uma atividade. Um joguinho ali. Vou participar do joguinho. Porque eu também sou aquela pessoa que sempre falo sim, né? Eu quero participar das coisas e tal. Participei do joguinho. Depois que a live estava, né, assim, encerrando praticamente, veio uma notícia ao vivo. Todas as pessoas que tinham participado do joguinho, que tiveram, né, uma pontuação específica, ia ganhar a bolsa 100% para o primeiro curso no Brasil de Ciência da Felicidade, uma graduação, né? E eu estava entre os contemplados. Então, fui fazer a faculdade. Gente, me apaixonei totalmente. Gente, que doido, do nada, né? Você vê, do nada. Eu não estava procurando, já estava tranquila de formação acadêmica, né? Vou descansar um pouquinho e tal. E aí surgiu a oportunidade, fui fazer, me apaixonei pelo curso. Inclusive, tem outro livro no forno sobre esse assunto, junto com alguns outros formandos da turma, né? A gente se reuniu para escrever um livro em coautoria, está quase pronto, que eu venho trazendo justamente o assunto felicidade no trabalho. Então, o que é cientista da felicidade? É alguém que vai te orientar a buscar a sua felicidade de forma intencional. Eu acho que o segredo disso tudo é intencionalidade. Felicidade não é sorte, felicidade não é o acaso. Felicidade é você buscar intencionalmente. Tem a ver com bem-estar, tem a ver com o controle das emoções, né? Tem a ver com neurociência, tem a ver com psicologia positiva, mas resumindo, assim, bem resumido, é intencionalidade, né? Você buscar de forma intencional a sua felicidade. Bacana. E aí você você foca em alguma área específica da vida da pessoa? Uma área profissional, área pessoal, ou o que ela quiser? O que ela quiser. De forma geral, a gente vai dar uma olhada em tudo, né? Mas eu creio que seria a melhor opção, assim, a gente buscar a partir da vivência da pessoa, né? Eu não estou atuando nessa área ainda, então por isso que eu falei, eu creio, mas assim, porque eu atuo como gestora de RH, é minha atividade principal hoje, né? Mas dentro de tudo que a gente já estudou e as práticas que a gente vê no mercado, tem a ver com direcionar para aquilo que a pessoa está buscando, né? Maravilha. E aí, se for no trabalho, na vida pessoal, é sempre um combo, né? Não dá para ser feliz numa coisa só. E acho que tem momentos também, né? Então, exatamente. Às vezes você tá naquele momento de, não sei, quero ter um filho. Então, você foca muito naquilo. Eu quero crescer no meu trabalho. E aí você direciona as suas forças para aquilo, né? Exatamente. É interessante, né? Mas tem a ver também com você ter esse equilíbrio. Sim, né? Importantíssimo. Porque senão você foca muito numa coisa só e acaba você passando pelo processo de frustração também, né? Porque, como você deu o exemplo, ter um filho. Muitas mulheres querem, conseguem, muitas mulheres querem, não conseguem, né? Então, assim, a busca pela felicidade tem a ver também com você entender esse equilíbrio da tua vida, né? Você tem que estar de forma equilibrada em todas essas balanças, né? Bacana. Depois do bate-papo aqui, eu vou fazer uma consultoria com Tá bom. Ananisa, você é gestora de RH do Grupo Vozes, né? Sim. Uma editora respeitadíssima, que tem história, né? Resistência, destaque, né? Várias obras aí de relevância no cenário nacional. Como que é o teu dia a dia
A gente conhece basicamente o dia a dia de um gestor de recursos humanos. Mas no setor editorial, como que é o dia a dia? É a mesma coisa? Tem Então, as mesmas rotinas, as mesmas dificuldades? De forma geral, a organização do setor ela é similar de uma empresa para outra, né? O que difere é a questão da complexidade de cada negócio. Antes de trabalhar na editora, eu passei por outros ramos, né? Eu trabalhei muito tempo em mercado, né? Eu trabalhei no grupo. Na época que eu fui estagiária CIE, era no grupo ABC Supermercados, né? Então, uma complexidade enorme, muitas empresas, muitas unidades, né, de supermercado. Eu trabalhava na central. Então, assim, é uma rotatividade muito grande também, né? Depois eu fui para a área educacional, trabalhei em faculdade, trabalhei no próprio CIE também de novo, né, como educadora, que é uma outra pegada totalmente diferente. E depois fiquei muito tempo em alimentos, indústria de alimentos. Trabalhei em grupos de cervejaria, depois trabalhei na Nestlé, né, que aí tem vários. Eu trabalhava na parte de água mineral, mas assim, também uma rotina diferente. Na editora, hoje, qual é a dificuldade? Mão de obra muito especializada. A gente precisa de uma mão de obra muito especializada. Então, assim, para você ter uma ideia, um vendedor de livro, muitas vezes, ele tem mestrado, doutorado. É diferente, não menosprezando os outros vendedores, mas tem, né? Se você for fazer uma pesquisa, um vendedor de roupa, de sapato, enfim, ele tem o ensino médio. Sim. Mas eu gostei disso aí, eu vou querer explorar isso aí. Vamos lá. Como que é essa dinâmica aí do vendedor de livros? Então, hoje, só para voltar um pouquinho à questão da editora, Beleza. né? Editora hoje, o nome é editora, mas a gente tem vários negócios dentro da editora. Então, a gente funciona como editora. Então, a gente pega o rascunho do autor, né? Quando ele está pensando o livro, né? E propõe para a editora. Se ele passar pelo conselho editorial, que é um crivo, né? Ele vai para um processo de contratação daquela obra, né? Então, a gente pega desde a ideia do autor até entregar o livro pronto para o nosso consumidor final, que é o cliente. Sim. O cliente lá na ponta, que compra lá na livraria. Então, para esse processo todo acontecer, a gente tem toda a produção editorial, que envolve especialistas, né, numa formação acadêmica muito alta também. E aí ele passa por todo... parte de comunicação, de desenho de capa, né? Pensar como a gente vai divulgar aquele livro para o mercado, quais as peças de marketing, enfim, toda aquela questão de construção do produto livro. E depois ele passa por nossa gráfica, que também são profissionais especializados, né? Então a gente tem a gráfica própria. E depois ele vai para a distribuição, que é o nosso atacado, né, a nossa parte de comércio atacadista, e para o nosso varejo. Então, a empresa tem o negócio editora, o negócio distribuição, o negócio gráfica, que a nossa gráfica tanto atende os nossos livros como livro de outras editoras, e tem o nosso varejo, que tanto vende o livro Vozes, com selo Vozes, como é o meu, mas vende livro de outras editoras, além de artigos religiosos. Caramba! Então, assim, são muitos negócios. É muita coisa. Né? Então, aí a gente tem toda uma complexidade, porque eu tenho que contratar eventualmente, um editor, que é um cara especialista nisso, assim como eu tenho que contratar um profissional, um impressor gráfico, que é uma função operacional, mas de alta complexidade, como eu tenho que contratar vendedor tanto de atacado quanto de varejo, né? E aí o de atacado, a gente chama que, né, lá internamente, a função é consultor de vendas, porque ele não é só um vendedor. Ele vai proporcionar às outras empresas que estão comprando o nosso livro uma consultoria sobre aquele livro, sobre aquele produto. Aquele livro, né? Ele tem que ler, ele tem que gostar de ler, ele tem que conhecer dos autores. Legal. Né? E a gente publica em vários âmbitos, né? Então, assim, psicologia, antropologia, sociologia, tudo. Conhecimentos gerais. Isso me interessou de alguma maneira, porque, assim, como eu te falei, eu sou de letras. Você gosta, né? Eu tenho há pelo menos 18 anos, eu atuo também como revisor, então...
Eu achei muito fabuloso, né? Sem falar nisso. É. Nessas pessoas todas, que aí são os revisores, diagramadores, tradutores, enfim, pessoas que fazem capas, né? Os capistas. Eu acho muito legal, até para vocês que estão nos assistindo, para ver como que a gente tem um livro aqui, mas poxa, um livrinho. Parece tão fácil, né? Digitou, imprimiu, tá tudo certo. Não é bem assim. É todo um processo. Muito legal, muito legal. Tá bom. Aí voltando lá não só para RH também, para ciência da felicidade, as empresas, elas usam ou elas precisam usar, sei lá, alguma ferramenta para o bem-estar do colaborador? Luan, agora você foi fundo, né? Perguntinha de seleção. O que acontece? Hoje em dia, principalmente agora, né, com a tecnologia avançadíssima, tem de tudo, né? Você tem a inteligência artificial te ajudando muito. Tem todo tipo de ferramenta para tudo. Mas o que eu acho principal para pensar no bem-estar do colaborador é conhecer a cultura da empresa e conhecer as pessoas. Sim. Né? Não dá, eu sempre brinco que não dá para fazer RH de prateleira. Né? Você viu na faculdade alguma teoria ou você pegou um livro, vou aplicar. Não dá para ser assim. Então, tudo que você pensa em aplicar, você precisa entender se aquela ferramenta ou se aquela prática tem a ver com a empresa que você está. Né? Se as pessoas vão aderir, se as pessoas têm maturidade para aquilo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tem diversas ferramentas, mas a gente precisa entender para cada empresa tem uma aplicação diferente, tem uma coisa diferente que, né, que vai dar resultado ou não. E muitas vezes também a gente erra, tá? Com certeza. Não tem jeito. É um contexto, é um público diferente, sim, né? São pessoas... Faixa etária, áreas, né? Porque eu tava pensando aqui, a gente falando essa questão do RH, da missão dele, né, de prover o bem-estar do colaborador. Hoje, as pessoas elas estão muito expostas, né? A vida da gente é muito exposta. A gente mesmo expõe, né? Vamos combinar. Mas, ao mesmo tempo, as empresas também estão muito expostas, né? Pro bem e pro mal. Esse dia desse eu tava, né, rodando lá os vídeos do feed do TikTok, e aí eu vi uma menina desabafando lá que ela estava indo devolver o uniforme da empresa em que ela trabalhou por 2 dias. Opa! Que era a empresa do sonho dela, ela passava em frente, falava, nossa, eu preciso trabalhar nessa empresa, e quando ela entrou, ela viu que não era nada daquilo. E aí voltou, saiu, ficou 2 dias e devolveu. Então, para aquelas empresas que ainda trabalham, quer dizer, nem trabalham, na verdade, o RH, né? Mas que pensam o RH como aquela coisa arcaica, elas estão expostas, né? Então, a qualquer momento. Então, eu acho assim, Luan, chega um momento, principalmente agora, chegou o momento da empresa também definir algumas coisas, né? Porque uma coisa, eu digo que fazer RH é ser mãe. E eu optei por não ser mãe e acabei fazendo RH. Enfim, mas assim, por quê? Qual o papel do pai e da mãe? Você ama incondicionalmente, mas você educa. Sim. Ou pelo menos deveria, né? Então, assim, o RH é um pouco isso. A gente tem dentro da empresa, aquela impressão de que, assim, eu sou a madrasta, né? Aquela que... Mas não é, porque alguém tem que direcionar. Né? Por quê? Hoje não dá para a empresa fazer tudo que todo mundo quer. Senão vira uma bagunça. Né? Então, assim, a empresa tem que saber o que ela quer, quais as coisas que ela pode abrir mão, quais ela não vai abrir mão, para que a coisa funcione. Então, esse caso que você trouxe, pode ser que a empresa não seja tão boa? Pode, claro. Mas pode ser também que a pessoa se frustrou porque ela criou uma imagem muito utópica, né? Exatamente. Ela fantasiou alguma coisa que na vida real não funciona, gente. Né? Assim, tirando as empresas que têm ali um horário flexível e tal, mas no meu caso, que é uma indústria, né? A gente tem que ter horário para chegar, horário para sair, horário de almoço, né? As pessoas têm que respeitar isso. Não pode cada um chegar no horário, a hora que quer. Não, hoje eu resolvi, vou trabalhar à noite, que eu tô pensando melhor à noite. Não dá. Seria tão maravilhoso se isso funcionasse para todo mundo, né?
Então, assim, né, tem coisas que é possível, tem coisas que não são possíveis, né? Então, a gente precisa ditar esse ritmo, ditar esse padrão que a empresa decidiu ter. Agora, de forma geral, você conhecendo a cultura da empresa, você consegue aplicar algumas coisas que são mais fáceis, né? Agrada mais. Eu sempre digo, se eu agradar um funcionário, já valeu o meu esforço para aquilo ali. Né? Eu não posso também ficar sofrendo, poxa, fiz um esforço e não deu certo. Não dá, senão a gente entra em parafuso. E eu acho que isso traz uma reflexão também, que quando a gente vai em busca de um emprego, uma oportunidade, processo seletivo via de mão dupla. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para você. Não adianta você entrar só, óbvio, boleto tá batendo na porta, legítimo, não pode. É legítimo. Né? Mas, com o passar do tempo, a experiência, as possibilidades, a gente precisa pensar também se a gente se encaixa naquele modelo que aquela empresa adota. Eu sempre falo isso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa também que palestra sobre esses assuntos e tal. E ela estava falando que, e eu, assim, super concordo com ela, a pessoa tem que saber se ela quer ou não ficar naquela empresa. Ela só não pode ficar resmungando, né? Então, assim, você tem livre escolha. Você tá na empresa porque você precisa do dinheiro e você não gosta, tudo bem, fica enquanto você precisa, mas não resmunga. Quietinho, né? Mas não resmunga. Ou se tá intolerável, sai. Né? Assim como a empresa também. Eu contratei um funcionário, vou ficar com ele por 20 anos só porque eu contratei? Não, se não tá sendo bom para os dois lados, a empresa também pode fazer essa... É por aí. Eu lembro de uma história... Essa decisão, né? A gente tinha um aprendiz... Faz um bom tempo já. Tinha um aprendiz trabalhando com a gente. 14 anos. Moleque. E aí ele começou indo e tal, tava feliz, não sei o quê. Passou um mês, ele começou a faltar. Aí faltava uma vez, falava nada. Aí chegava no dia seguinte... Como se nada tivesse acontecido. Faltava 2 dias. Aí um belo dia o gestor lá, não sei, conversou com ele e falou: Fulano, o que tá acontecendo? Ele, é que eu queria jogar bola. Tá, mas é o seu horário de trabalho, mas eu só tenho esse horário pra jogar bola. Ou seja, não tava pronto, não era. Exatamente. Assim, a avó ficou muito feliz, que queria muito que ele trabalhasse e tal, mas não era o momento dele ainda, né? De repente, e aí ele pediu pra sair, a gente falou, de repente daqui a 1, 2 anos, se você quiser, volta aqui. Vou te contar uma historinha rápida, que tem a ver com aprendiz e tem a ver com o CIE. Porque eu acho que o CIE faz esse papel muito bem feito de educar, né? Mas essa situação foi uma situação lá da empresa. Nós tínhamos um aprendiz. Na verdade, não. Quando eu fiz a seleção, tinham vários candidatos e um deles me chamou a atenção, porque quando eu fui conversar com ele, eu sempre pergunto, mesmo sabendo que é um jovenzinho, eu pergunto, você já trabalhou, já fez alguma coisa, né? Porque às vezes, é representante de turma na escola, né? Já tem um posicionamento. Então, eu sempre pergunto, você já fez alguma coisa e tal? Aí esse me falou assim, eu já fui aprendiz durante um tempo por outra instituição, mas depois eu saí. Eu falei, mas você não concluiu? Não concluí. Eu falei, por quê? Porque, olha a frase, porque meu pai disse que eu estava trabalhando muito e ganhando pouco. Pensa nisso. Pensa num pai falando isso. Aí eu falei para ele assim, e você concorda com seu pai? Jovenzinho. Aí ele, então, na época eu até concordei, sim. Aí eu falei, então vamos fazer uma conta juntos? Você ganhava quanto? Ele falou lá, meio salário mínimo e tal. Aí eu falei, tá vendo? Quando você chegou aqui na empresa, você passou por um setor que tem todo o nosso operacional lá. Você viu várias pessoas trabalhando lá, não viu? Ele falou, vi. Falei, então, lá todos são pais de família, que já trabalham aqui há algum tempo. A grande maioria ganha um salário mínimo, porque eles trabalham 8 horas e você trabalhava 4, né? No seu programa de aprendizagem. Por isso você ganhava meio salário mínimo. Aí eu perguntei, seu pai precisava do seu dinheiro para alguma coisa? Você ajudava a sua casa de alguma forma? Pagava alguma conta? Não, era tudo para mim. Falei, então, você acha que você estava ganhando pouco ou muito? Aí ele ficou pensando. Não, realmente eu ganhava muito. Falei, tá vendo?
seu pai estava errado. E lá na empresa a gente faz entrevista com 3 pessoas entrevistando, 3 entrevistadores. Quando ele foi para a próxima entrevista, a pessoa perguntou a mesma coisa. Por que você saiu do outro? Aí ele falou, porque meu pai disse que eu ganhava pouco e trabalhava muito, mas eu já entendi que ele tá errado. Mudou a perspectiva, né? E aí nós contratamos ele. Que bom que ele concordou, né? Contratamos ele. Ele fez todo o processo de aprendizagem pelo CIE, dessa vez. Quando terminou, ele saiu porque nós não tínhamos vaga. Depois de 1 ano, mais ou menos, fora, ele soube que nós estávamos com uma vaga, fez contato com a gente, já estava trabalhando em outro lugar, saiu do outro lugar e está lá com a gente até hoje. Que maravilha. Essas histórias são muito gostosas, Annelisa, porque a gente vê como que faz sentido o nosso trabalho. Sem dúvida. Né? Não só de vocês aí como RH, que você deu essa primeira instrução para ele ter esse estalo de que ele não era essa Coca-Cola toda, né? E da gente também, enquanto agente de integração, que faz a formação, toda a preparação dele para o mundo do trabalho. É muito gostoso isso, né? De ver que dá certo. É verdade. Que funciona quando a gente quer, quando o jovem quer, quando todo mundo quer. Funciona. E funciona muito bem. É verdade. Eu perguntei para você se há ferramentas. Sim. Né? E há várias. Muitas. Isso aí, né? É óbvio. Agora, como que você percebe, por alto, observando, a preocupação das empresas efetivamente com a questão do clima organizacional? Boa pergunta também. Então, de forma geral, eu acho que há uma preocupação. Muito mais agora do que no passado. Sim. O que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção é que muitas vezes essa preocupação é mais para mostrar do que para efetivamente fazer, sabe? O que eu percebo é isso. E principalmente agora que a gente está muito com essa coisa de rede social, né, que o que você mostra é muito mais importante do que o que você realmente é. Isso se aplica para as empresas, eu sempre me questiono se aquilo funciona de fato, sabe? Principalmente eu que sou da área, né? Então, quando eu vejo alguém mostrando muita coisa, e eu percebo, até quando eu organizo os eventos, né, de RH, que a gente vai falar daqui a pouco, eu percebo que as pessoas têm essa necessidade de ver casos práticos, sabe? Porque a gente está muito cansado de só ouvir as pessoas contando história, sabe? Mas como que aplicou aquilo? Como que fez? Tal ferramenta funciona? Tá, como que funciona? Né? Então, assim, eu acredito que sim, tem uma preocupação, tem muito RH fazendo um trabalho sério, e muitas empresas também, né, com essa perspectiva, mas eu acredito que ainda tem muita gente fazendo só para mostrar, só para colocar em relatório, sabe? Afinal de contas, são muitas as preocupações que a gente tem hoje que sei lá, 20 anos atrás não existiam. Exatamente. Né? É o bem-estar, é a diversidade, uma série de fatores aí com que o RH precisa se preocupar. Essa questão de diversidade é interessante. Outro dia a gente estava fazendo uma palestra lá para o nosso grupo falando sobre esse assunto e a palestrante ainda estava colocando isso. Que não dá para fazer diversidade, não dá para você pensar nisso só colocando uma pessoa diferente no seu quadro. Porque não adianta você colocar uma pessoa diferente se ela tiver que se encaixar num molde que é o padrão social, né? Então, assim, não adianta você colocar uma pessoa que é diferente e depois que ela tá dentro, você falar, não pode usar brinco, tem que cortar o cabelo. Entende? Então, assim, tem que pensar antes de fazer, tem que ver se a empresa tem maturidade para aquilo, né? Então, assim, tem muita coisa boa, mas também a gente precisa olhar com mais cuidado para tudo que o pessoal conta que faz. É interessante, né? Porque você vê muitas empresas falando, somos uma empresa diversa, inclusiva e tal, mas será você que vê a pessoa tá lá encolhida no canto dela, né? Exato. Mas aí, daqui a pouco aparece, né? Não tem jeito, não tem jeito. Não, e hoje, o que eu acho que, assim, tá forçando um pouco mais isso, fora, assim, toda a parte legal da coisa, é que o próprio candidato tá escolhendo dessa forma. Então, o candidato hoje, ele quer uma empresa que te dá qualidade de vida, ele quer uma empresa que te aceita como você é, enfim, né? Então, isso tá forçando um pouco mais o movimento
né, focado nisso. Sim, e eu acho que isso leva muito para outra pergunta que eu ia te fazer, porque é o seguinte, eu tava pensando muito aqui óbvio, tenho muitos colegas, muitos amigos, parentes até, que trabalham com RH, e eu sou da geração millennial, década de 80 ali, início de 90, né, e as gerações que vieram antes da minha pensavam muito no que? Estabilidade. É um emprego para a vida toda, que me dê um salário razoável, que me dê condição de manter minha família, de me sustentar e viver com tranquilidade. As gerações que vieram, a gente fica perdido no limbo, né? A geração millennial é a geração perdida no limbo. Aí vem a geração Z, ela já se preocupa com outras coisas completamente diferentes. É satisfação, é realização, é aquele fazer sentido. Né? O trabalho precisa fazer sentido para a vida dela como um todo. Se não fizer, ela não vai executar da forma como você espera. Né? E a gente vê também muitas reportagens, muitos artigos falando realmente sobre esses, não sei se eu posso dizer um problema, né? Mas essa vivência que tem sido o trabalho, a geração Z no mundo do trabalho. Né? Como que o RH ele pode lidar, primeiro, com o baby boomer lá de trás, que está, né, aí 50 a mais, aí 60 a mais, e que tem uma visão de trabalho completamente diferente, que de repente não conseguiu se atualizar, né, tá se atualizando no tranco ali, no meio do dia a dia, e a geração Z que tá vindo aí, isso precisa fazer sentido para mim, porque senão não rola, não quero, muito obrigado. Como que lida com essa diferença toda? É complexo, tá? A diversidade como um todo, ela tem sua dificuldade, né? E aí não é só... Porque a gente fala diversidade, parece que você tem que inserir deficiente, você tem que inserir LGBT, né? Não é só isso. A questão do etarismo, ele é muito mais pulsante na empresa, né? E ele tá meio escondido nessa diversidade, né? A gente não fala muito dele. O que acontece? Eu acho que cada um tem o seu valor. E a gente precisa conviver. Qual a dificuldade dessa geração atual? É uma geração muito ansiosa, né? E muito intolerante. Eu acho que é aí que tá o problema, né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas estão tendo de dificuldade é com essa intolerância do jovem, né? Porque parece assim, o que não é verdade para mim não é verdade, né? Então, assim, a gente tem que olhar o outro lado. Eu acredito que essa caneca é bonita, mas se você me disser que ela é feia, eu tenho que aceitar a sua opinião, né? Ou até te propor alguma reflexão para te provar que ela é bonita. Mas eu não posso negar a sua opinião, né? Então, assim, isso é um conflito, né? Porque imagina um jovenzinho falando para alguém que já tem 50 a mais e que já faz aquela atividade durante algum tempo, que tá tudo errado, né? Então, assim, é difícil isso, né? Mas o desafio do RH é tornar essa convivência saudável, né? Com respeito. Pode ser, né? Pode ser, isso que é incrível, porque quando você junta a experiência aí do 50 a mais, 40, até 40 a mais, tô chegando lá também. Fazer o quê, né? Junta a experiência do 40 a mais com a garotada, e aí você vê novas formas de executar. São criativos, né? Tem ideias brilhantes. E já nasce com o celular na mão. Exato. Né? Tem uma facilidade para tecnologia então imensa. Junta tudo, dá um bolo maravilhoso. Sim. Eu acho que um retrato interessante disso, apesar que já tem um tempo o filme, é aquele Senhor Estagiário. É maravilhoso. Que ele traz essa reflexão, né? Divertidíssimo. Achei que ela fosse efetivar ele. Exatamente. Desculpa, gente, dei spoiler. Mas o filme já é antigo. Vai procurar saber. Mas é isso, né? E a gente tem que ter essa coisa. E eu lá na cervejaria, falando do outro emprego, mas tinha isso também. A editora Vozes, a gente tem 123 anos de existência, a empresa. E eu tenho muitos funcionários lá com mais de 30 anos de casa. E às vezes você olha para o colaborador, ele é jovem, porque ele entrou com 14, 15, né? E foi fazendo carreira e foi ficando. Mas aí quando entra um jovenzinho com 14, o jovenzinho de 14 hoje não é o mesmo jovenzinho de 14 há 30 anos atrás,
né? Então tem esses embates. Na minha época era... Na minha época, você... né? Ah, Mas quando você falou aí de propósito, né? De que o jovem hoje ele precisa disso para estar bem, tem tudo a ver com felicidade. verdade. Porque o conceito de felicidade passa por você ter identificação de propósito, né? Então eu sempre falo lá na empresa que assim, o nosso maior desafio não é encontrar um vendedor, um impressor gráfico, um editor. É encontrar alguém que tenha conexão de propósito com os valores da empresa, que já estão instituídos, né? Então a gente tem que ir no mercado buscar essa identificação, porque eles vão ficar mais tempo, vão ser felizes, né? Então, é essa a questão. Só que também a gente tem a contrapartida. Eu vou ficar a noite toda falando desse assunto. Bora. A gente tem a contrapartida que muita gente coloca nessa situação, se coloca nessa situação, né? Ah, eu só fico se eu entender o propósito. Só que às vezes ela não sabe qual é o propósito dela. Tem muita gente assim, Luan. Boa, boa. Muito. Então, assim, eu vejo muito isso. Ah, porque eu preciso de um reajuste salarial. Por quê? Aí eu pergunto, sua qualificação mudou? Você terminou alguma faculdade, uma pós-graduação? Você está fazendo seu trabalho em algum ponto diferente? Você assumiu uma responsabilidade nova? Ou o mercado está falando o quê para você com relação a isso? A pessoa não sabe. É só Entende? porque as contas dela aumentaram, né? Exato. Entende? Então é muito isso. A pessoa não sabe qual é o seu próprio propósito. É chato. Tem até um porquê, né? Porque assim... Ah, tem vários. nem sempre o salário acompanha a inflação. Não, mas, tem. cara... Mas a pessoa não consegue defender essa tese, Exato. entende? Tá o negócio. É só a sensação, né? Analisa, voltando aí para o assunto das redes sociais, Aham. eu tenho visto muitos influencers, comediantes, né, humoristas, Aham. que usam dessas anedotas do mundo do trabalho, né, para fazerem suas sátiras e são fantásticas. São. E muitas de fantásticas. RH, né? Muitas. Nossa, o tempo todo. Me divirto. E uma das que eu gosto muito é aqueles que falam do famoso fit cultural, Uhum. né, que é uma palavra que tá em moda. Tá na moda, aliás. Né? Você não se enquadra no nosso fit cultural. E aí, muitas vezes, na linguagem dele, quer dizer que você não trabalha de segunda a domingo, né? Sem hora para começar, com hora para começar e sem hora para terminar, né? Ou seja, você não entrou no modelo de escravidão daquela empresa, né? Acontece muito isso de verdade ou é só sátira? Ah, eu acredito que aconteça. Acredito que aconteça, sim. Eu graças a Deus, não passei por isso. Com toda a minha experiência profissional. Eu nunca vivenciei um emprego tóxico. Graças a Deus. Mas eu acho que isso também tem a ver com a energia que você manda para o universo, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu sou a pessoa que gosta do que eu faço. E quando você gosta do que faz, você faz até meia-noite, né? Então, assim, de boa. Essa é a questão de você entender seu propósito, né? De você fazer alguma coisa que você gosta. Claro que você tem que ter limite para tudo, mas não é só para o trabalho, para tudo, né? Porque imagina você gostar de beber e beber compulsivamente, também vai fazer mal. A mesma coisa acontece para o trabalho. Por isso que a gente falou ali, quando estava falando do contexto de felicidade, que o importante é o equilíbrio, né? Entre todas as caixinhas que você precisa equilibrar. Trabalho, a vida social, a sua saúde física, a sua saúde mental, né? Sua religião, enfim, tudo tá num contexto único que é você enquanto pessoa, né? Então você precisa equilibrar isso e não é fácil. Então, se você dedica muito tempo para o trabalho, você vai dedicar menos tempo para a família. Conta básica, né? Legal. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio e trabalhar de forma saudável. Agora trouxe uma outra reflexão aqui. Essa não estava no roteiro, não. Você falou nunca passei por um emprego tóxico. Ok. Saiu aí recentemente uma lista das empresas mais tóxicas. Uhum. Mas será que... Quem é que faz a empresa? São as pessoas. Então, será que a empresa é tóxica ou a pessoa que naquele momento dita as regras daquela empresa é tóxica? Exatamente. Concordo com você. Tem a ver com a pessoa. Né? Com a direção. Tem a ver. Total. E
nem sempre tá só no nível estratégico, não. Às vezes, Não, né, exato. quem faz o dia a dia ali É aquilo que eu falei. Se a pessoa fica resmungando o tempo é todo, tóxico. é tóxico. E Ela tá contaminando os outros, entendeu? É uma baita reflexão, cara, porque a gente. A pessoa, quando ela tá em busca de uma oportunidade, ela pensa muito assim: eu preciso de um emprego que faça sentido pra mim, que me dê uma boa remuneração, que seja numa atividade que eu gosto. Mas aí, quando ela entra naquilo, o mínimo que se faça ali de não satisfatório, né? de contrário àquilo que ela pensa, já, minha empresa é tóxica. Mas também tem isso, que eu acho que tem muito a ver com essa geração, tá? Mais jovem, mas não que seja culpa do jovem. Uhum. Essa questão de tudo radicalizar. Tudo é grande, né? Então, assim, às vezes é uma coisinha, o chefe falou assim, olha, deveria ficar assim e você botou assim. Não tem nada de problema com isso, ele só tá te orientando. Mas a pessoa já... porque ele não gosta de mim, porque eu tenho o cabelo enrolado, porque eu sou, né? Enfim, já começa a fantasiar toda uma história que não, ele só tá te orientando, né? Então, essa é a questão, né? Hoje tá tudo muito à flor da pele. E aí que a gente tem que tomar um cuidado. Verdade. Vamos... Acho que essa aqui eu já falei. Não, falei... não. Voltando aqui pro teu livro, né, Nisa? Você fala de jogos, simulações e dinâmicas organizacionais. Quando a gente pensa, né, em dinâmica, sobretudo a tal da dinâmica, a gente pensa muito em quê? Processo seletivo. Então, o livro da Ananisa vai me ajudar com o processo seletivo. Mas não é só isso, né? Afinal de contas, a gente pode usar jogos, simulações, dinâmicas em diversos contextos do mundo do trabalho, né? Sim. Para tudo. Na verdade, esse livro, só para contar um pouquinho a história, eu sempre tive vontade de escrever um livro. Mas nunca tinha parado, sabe aquela coisa assim? Um dia eu vou escrever. Sempre no futuro, né? E aí, quando eu entrei para trabalhar na editora, isso ficou mais latente, né? Vendo isso o tempo todo falando, né? Toda hora falando de livro. A gente publica em torno de 20 livros por mês. Caramba. Novos livros, né? Então, assim, a gente vê isso acontecer toda hora. Aí eu comecei a rascunhar. E aí, quando eu tava, assim, metade do livro rascunhado, eu compartilhei com o meu gestor, que é um dos diretores da editora. E eu falei com ele, tô aqui rascunhando o livro e tal, não sei se vai funcionar e tal. Aí ele, manda, deixa eu ver, tal. Aí começou é aquilo que você falou, né? Tem sempre um mentor, né? Alguém. Aí ele começou a me dar dicas, e ele publica nessa área de dinâmica também, né? Aí ele, não, super certo, vamos, vai me passando e tal. Aí ele foi me orientando um pouco, e depois falou, acho que já dá para você mandar pro conselho editorial, porque aí o conselho não depende só dele, né? Tem um grupo de pessoas. E aí foi aprovado. Mas antes disso, o que eu fiz? Todos esses jogos, tudo que tá no livro, eu testei. E por que eu fiz isso? Porque eu sou uma consumidora, eu gosto muito da ferramenta dinâmica, tá? Então, assim, eu acho interessante aplicar em processo seletivo, em treinamento, em sala de aula, em palestra, eu gosto. Então, eu sempre comprei muito livro de dinâmica. E sempre tive uma necessidade. O que acontecia? Eu comprava os livros, tinha lá a informação da dinâmica e tal, mas não tinha ali o resultado esperado, não tinha o tempo de aplicação, quantas pessoas você precisava para aplicar aquela dinâmica. Não tinha detalhes. E é aquilo que eu falei, as pessoas querem prática, né? Querem saber como a coisa funciona. E aí, nesse livro, eu fui fazendo todas as propostas que estão aí. Tanto que não eu digo que é um manual. Ele não é um livro, né? Ele não tem uma história. Ele tem informações práticas para você colocar em prática. E aí, eu fui testando, principalmente em sala de aula, né? Porque eu dou aula para o curso de recursos humanos. E aí fui fazendo vários com os alunos, tanto que tem imagem de aluno, que a gente teve que pedir autorização, tal, imagem de produto, né, gerado pelo aluno. E eu fui testando tudo. Então, todas as propostas que tem no livro, ela tem a proposta, o tempo que você vai gastar para aplicar, quantas pessoas precisam estar junto com você para aplicar, qual o resultado esperado, como que você pode adaptar para outra coisa, porque embora tá escrito aí organizacionais, mas eu sempre falo isso,
Serve, por exemplo, para o programa de aprendizagem, Sim. para a sala de aula, serve para colégio, serve para faculdade, serve para o grupo de catequista, serve para o encontro de casais. Enfim, aonde tiver um grupo reunido e que você queira fazer uma atividade, você consegue adaptar o que está aí para aquele grupo, entendeu? Então, foi assim que surgiu. E ele pode para várias temáticas. Aí tem de comunicação, tem de treinamento. Eu achei legal que, como você colocou, pessoal, aqui são várias sessões. Aqui tem atração e socialização, comunicação organizacional, desenvolvimento profissional, trabalho em equipe, performance. E aí você vai vendo várias atividades aqui que condizem com essas áreas. E aí é tentativa e erro, né, Anisa? Sim. Porque de repente, você fez e funcionou muito, mas pro meu grupo não vai funcionar. Exato. Né? Por isso que eu digo que você tem que conhecer, né? Não dá. Vamos pensar. Amanhã depois o pessoal lá da aprendizagem, Luan, vem aqui fazer uma dinâmica aqui pra turma. Você nunca viu a turma. Você chega lá do nada. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Exato. Mas se você já conhecer ali o grupo, você já vai mais assertivo, né? Eu lembro muito, né, que a gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo, e eu também fui educador, fui instrutor do programa, né, durante um bom tempo. E a gente lançava a mão de várias dinâmicas de grupo, de várias atividades, de vários jogos, e às vezes funcionava na turminha da manhã, dava muito certo, dava um caldo maravilhoso, na turma da tarde, nada. Né? E aí a gente fica frustrado, mas não é o público, o perfil, né? O tipo de atividade. E tudo que é prática, você precisa praticar, né? Exato. Então, assim, dinâmica, eu falo isso no livro. Quem vai aplicar a dinâmica precisa sentar, estudar a dinâmica, entender o que pode dar errado, né? Ler de novo, separa o material. Se for um grupo muito grande, você precisa de ajudante. Você precisa ter alguém com você para ser o observador. Sim. Porque senão não vai funcionar. E posso dizer mais? Eu acho que às vezes você tem que ter maturidade para alguns tipos de atividade. Claro, sem Porque dúvida. nem sempre a gente está pronto para ouvir algumas coisas. Sim. Né? Ó, eu já fiz, eu sempre conto essa história. Um dado momento eu tive um pai que participou dos eventos comigo lá e tal. Ele falou, Ananisa, meu filho está tão perdido na carreira e tal. Você faz isso? Você faz essa orientação de carreira? Eu queria que você batesse um papo com ele. Eu falei, não faço isso profissionalmente, mas posso bater um papo com ele. Vamos tomar um café e tal. Aí eu falei assim, mas eu quero saber se ele quer. Porque tem muito isso, né? O pai quer. Eu falei, manda meu número para ele, pede para ele me procurar se ele quiser. Aí o jovem lá me procurou, marcamos um dia um café, fomos lá sentar. Eu comecei a conversar com ele, comecei a fazer algumas perguntas para entender o momento dele. Do nada, o rapaz começou a chorar. Um rapaz de 22 anos, no meio de um café, lotado, começou a chorar. Você tem que estar preparado. Caramba. Entende? Porque tinha várias outras coisas ali, né? Tanto que no final da conversa, orientei sobre carreira e depois falei, olha, talvez você precise procurar um psicólogo. Eu não sou psicóloga, né? Então, assim, a gente também tem esse papel de orientar. Você não tinha competência para aquilo. Exato. Né? De repente, ele estava ali com condições emocionais que não estava dentro da minha alçada, né? Acontece muito. Então, a gente tem que estar preparado. E dinâmica traz isso à tona. Nossa, me puxou as memórias aqui agora. Você tem que estar preparado. Traz muita coisa gostosa, mas também traz algumas coisas que a gente não espera, realmente. Então, você tem que... Agora, olha só, tem uma sessão aqui que ela é voltada para comunicação. Aí mexe aqui com... Aí tem fit com você. Tá no meu fit cultural. Você acha que falta comunicação no mundo corporativo? Falta, sem dúvida. E falta a comunicação certa, sabe? Porque, assim, quando a gente fala que a empresa está ali com várias pessoas diferentes, você precisa testar várias formas de comunicar. Né? Então, a gente... Talvez essa ideia do podcast tem total relação com a juventude. E o CIE é para jovem, né? Então, imagina se você pensasse, eu vou comunicar por carta. Não vai ter efeito, né? Então, eu acredito muito, assim, para tudo que você vai fazer dentro da empresa, seja na área de marketing, na área de comunicação, no RH, que também faz o endomarketing, né? Faz aquela comunicação interna. A gente precisa conhecer o público.
Não dá para fazer RH sem conhecer, sabe? Eu, quando entrei na empresa, há 12 anos atrás, uma das primeiras coisas que eu falei com a diretoria, na verdade eu falei isso até no processo seletivo com eles, que eu precisava conhecer todo mundo. Porque a gente tem uma unidade espalhada no Brasil todo, né? Unidade de venda. Então, foi uma das coisas que eu coloquei como ponto principal, se eu fosse contratada, que eu precisaria conhecer todo mundo. E eu fiz isso. Não dá pra você fazer RH se você não conhece as pessoas. Verdade. Como é que você vai fazer? Ainda mais quando você trabalha com várias regionais diferentes, né? E a diferença cultural de um lugar pro outro. Sabe? Estadual já é gigantesca. Se você passa para outros estados, então... Teve uma vez que a gente fez uma convenção de vendas em Petrópolis que recebia o pessoal de todas as unidades do Brasil todo. Nossa. Num dado momento, um gerente chegou para mim, Ananisa, pô, eu tô com um problema, só você pode me ajudar a resolver. Achei que era um negócio sério, né? Tem que ter farofa. Entende? Concordo. Gente, então, sabe? Mas ele é do Recife, né? Então, nem que seja farinha pura, mas tem que ter farinha. Sabe? E assim, a comida tava toda muito legal, muito boa. Não tinha farinha. E tem a ver com cultura, né? Cara, com a culinária local. Não, em Petrópolis não é tão comum, né? Você faz farofa de vez em quando. Cara, faz muito sentido. Entende? Porque então, depois você pensou na melhor comida pra podia ser caviar, mas não tinha farofa. Não tinha farofa. Faz todo sentido. Entende? E isso aí a gente pode levar como metáfora pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Né? Pra qualquer dia a dia. coisa. Às vezes você pensa numa coisa maravilhosa, o cara lá na ponta do Acre, porra, não tá entendendo nada. Às vezes ele nem entende. Essa que é a questão. Verdade. É por isso que o professor também, às vezes, tem que se adaptar, né? Verdade. Porque assim, você tem um discurso, é o que você falou no programa aprendizado. Você faz uma atividade de manhã, dá um resultado, à tarde dá outro. Porque são outras pessoas. Né? Verdade. E assim, a comunicação, ela evoluiu bastante, né, de alguns anos para cá. Hoje ela está muito focada, sobretudo no virtual. Sim. Né? As redes sociais estão aí e são importantíssimas. Se você não tiver presença nas redes sociais, a tua empresa não vende. Não vende. É coisa muito, né, assim, muito rápido, né? E você para isso. E você tem que ter um perfil engajado, você tem que ter um perfil que é gerenciado e pensado para a modalidade do teu negócio. E vou te falar, isso dá trabalho. Pô, caramba. Muito. Pra caramba. Muito. E não é do dia pra noite que você constrói uma marca consistente, uma marca, né? Um conteúdo pra tua persona, sim, não é, sim, sabe? Sim. Não é tão fácil, não. É verdade. Mas vamos deixar o livro aqui maravilhoso. Tá aqui as dicas, vamos deixar. Vamos falar. Lá na tua apresentação, eu disse que você idealizou e realiza, né, anualmente um congresso de recursos humanos em Petrópolis. Sim. Uma baita iniciativa, né, que gera negócio para uma região toda. Sim. Né? Como que surgiu isso? Então, uma ideia, né, assim, um desejo. O pessoal que está comigo desde o início fala, sonho da Ananisa. Não tem outra explicação, né? Mas assim, tem um porquê. Lá atrás, quando eu fui estagiária, eu tive pessoas ao meu redor que me incentivaram muito a participar desse tipo de evento. E isso fez toda a diferença na minha vida. Até hoje eu sou apaixonada. Eu gosto de ir nos eventos. Eu não vou em todos porque a agenda não cabe, né? Enfim. Mas eu acho que faz toda a diferença para as pessoas, né? Você precisa estar onde estão falando sobre o assunto que você é referência ou que você quer ser referência, né? Então, assim, se você é profissional de RH, você tem que estar em eventos de RH. É a minha opinião. Né? Não dá para você ser RH, ser um profissional ou querer crescer nessa área se você ficar dentro da sua sala. Não funciona. Pelo menos, na minha opinião, não funciona. E aí isso foi muito marcante na minha vida profissional, principalmente no início. E depois de um tempo, quando eu já estava, né, assim, com a carreira consolidada, enfim, eu falei assim, eu preciso fazer isso para as outras pessoas, eu preciso proporcionar isso para as outras pessoas, né? É uma forma de devolver o bem, né, para o universo. E aí eu comecei a sonhar com isso, mas estava muito longe, né? Estava só no sonho mesmo. Um dado momento, eu mobilizo um grupo de profissionais de RH na cidade.
tem muito a ver com o CIE também, porque lá atrás o Jorge, né, participava de um grupo em que eu fui homenageada quando eu era destaque, para tu ter uma ideia, eu era estagiária, né, em algum momento me destaquei em alguma coisa, eu ganhei um prêmio desse outro grupo que existia na cidade, que depois ele se desfez, então eu tinha essa memória afetiva disso tudo. E aí eu falei, eu preciso fazer isso de alguma forma. Aí comecei a mobilizar o grupo de profissionais na cidade, a gente criou um grupo, primeiro lá uma comunidade no Facebook e tal, depois a gente migrou para Instagram, enfim, e migramos para o WhatsApp, enfim, tá lá, existe o grupo com mais de 150 pessoas que atuam na região, e a partir do grupo, aí eu comecei a sonhar mais com o evento. Em um dado momento, uma instituição de ensino lá da cidade me convidou para ir lá, eles queriam se aproximar do grupo, a verdade é essa. Queria oferecer serviços e tal. E aí eles me disseram assim, Anaísa, o que você quer fazer que você ainda não fez com relação aos profissionais de RH? Eu falei, eu quero fazer um congresso de RH. Aí, como é uma instituição de ensino, eu disse, tá, eu acho que rola. Dá pra gente te ajudar nessa infraestrutura e tal. Você vai lá, convida os palestrantes, monta a tua estrutura, mas a gente entra com o espaço, som, vídeo, tá ok. Fizemos o primeiro em 2019. Meio dia de evento, com 5 parceiros, inclusive CIE, desde o início. E o evento foi sensacional. Depois de um tempo, o pessoal só falava daquilo. Falei, quem sabe a gente faz outro, né? Mas estava assim, muito... pode ser que aconteça e tal. Aí aconteceram algumas mudanças e tal. Eu fui para um outro espaço em 2020. Fiz uma semana antes do lockdown. Caramba. Glória a Deus, sortuda. Aí fiz o evento, o segundo, já com um dia de evento. Né? De um ano para o outro, já migramos de meio-dia para um dia. Aí veio pandemia, aquela loucura, a gente achando que não ia conseguir fazer em 2021, fiz um online, o dia inteiro online. Eu da minha casa, sem estrutura nenhuma, no meu laptop, rolou e foi ótimo. Na pandemia a gente se virou legal, né? Todo mundo, né? Aí, beleza. Só que aí, no finalzinho de 2021, houve aquela flexibilização, né? Podia, mas com menos pessoas, com máscara e tal. Fiz um presencial no final do ano. Aí, em 2021, foram 2, né? E aí, foi crescendo. Em 2022, já fiz 2 dias, 23, 24, 25. Já estamos indo para o 7º evento em 2025. Caramba. Aí, são 2 dias de evento, 2 dias inteiros, com happy hour no final do primeiro dia, com oficinas, com debate, com parceiros. Esse último evento, a gente teve 36 parceiros participando da feira de negócios, em paralelo às palestras e oficinas que estavam acontecendo, e mais uns 40 de forma institucional. Fantástico. Entrou no calendário da prefeitura como evento muito bom. E se você pensar no tamanho da região serrana, sim, como um todo, sim, é fantástico. Sim, você mobiliza... E qual é a ideia? A gente sabe que tem grandes eventos acontecendo, mas eles acontecem no Rio, São Paulo, Curitiba. Sim. Gente, para a maioria é inviável, porque não é só o custo do evento que já é caríssimo. É o translado, é o hotel, é a alimentação, enfim, não dá. Sem falar que tem empresa que não libera um profissional para participar. Né? Então, qual é a intenção? Fazer em Petrópolis, fazer de forma que as pessoas consigam participar com preço acessível. Por isso que é importante a participação dos parceiros, né? Para que a gente consiga realizar o evento com as mesmas dinâmicas que acontecem nos grandes eventos. E tem dado certo, tem funcionado. Gera negócio, sem dúvida. Bom. E sem falar que ele expandiu, né? Porque inicialmente era para a região, né? Era para Petrópolis, virou região serrana. Agora todo mundo vai. Eu já recebi gente do Sul, de São Paulo, de Minas. Minas, então, muito, muito. Né? Tá ali pertinho. Exato. Fantástico. Então, galera aí, empresas de Petrópolis, parceiras do CIE, que queiram conhecer um pouco mais sobre o Congresso de RH de Petrópolis, tem no início da transmissão, tem ali o Instagram, mas eu vou colocar na descrição do vídeo também, tá? Acessa na descrição do vídeo, que aí vocês podem buscar mais informações. Interessantíssimo. E o próximo já tem data, 10 e 11 de abril do ano que vem.
Já tá com o convite sendo vendido pelo Simpla, já tá bombando. Já tá Tá aí, bombando. pessoal. Vamos participar. Tá bom? Bora. Ananisa, como é que você vê com toda essa mescla que a gente falou aí de gerações, com todas essas exigências, com todo esse fit cultural, como é que você vê o profissional do futuro? Se é que a gente já não tá no futuro, né? Como é que você vê o profissional do futuro? Então, eu vejo que tem que ser alguém que pensa no outro, né? Não dá pra gente ficar muito nesse egoísmo que a gente tá vendo hoje. Isso é o que eu faço o meu. Exato. Eu até coloquei aqui na minha colinha que o profissional do futuro tem que ser humano, né? Porque, assim, é isso. Você tem que entender a necessidade do outro, você tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? Você precisa estender uma mão, né? Tá com as pessoas, não tem jeito. Não tem jeito. São pessoas com pessoas, né? O robô vai substituir o RH? Não. Com certeza não. Ananisa, com certeza não. Tô adorando o papo aqui, acho que fluiu bastante, muito bem, mas a gente já tá quase encerrando. Oh, meu Deus. Né? Então, passa rápido. Passa rápido, infelizmente. Eu queria que você deixasse para as empresas e para os jovens um recado sobre a sua área de atuação e sobre o mundo do trabalho como um todo. E aí você pode fazer para a câmera 1 ali à vontade. Oh, difícil, hein? Então, para as empresas, que as pessoas entendam, né? Que os dirigentes das empresas entendam a importância das pessoas. Né? Isso é fundamental, fundamental. Porque, assim, tecnologia, maquinário, todas as empresas têm acesso, né? Basta ter recurso. Agora, aquele profissional que veste a camisa, que está engajado, que entendeu o seu fit cultural, que tem propósito, que o propósito pessoal tem a ver com o propósito da empresa, isso é difícil. Então, esse é o principal recado para as empresas. Entendam o valor de cada pessoa que está dentro da sua instituição e as valorize, né? Agora, para o jovem, que aprenda com os mais velhos, né? Que entenda a importância da experiência anterior. Eu sempre digo que o jovem, principalmente aquele que entra no programa de aprendizagem, ele tem um ganho enorme, que é a experiência. Então, pensa no jovem que entrou com 14 anos, concorrendo com um jovem que terminou o ensino superior e foi buscar a experiência no mercado de trabalho aos 21 anos, 22. Ele está mais ou menos uns 10 anos atrasado, se comparado ao aprendiz que entrou com 14. Então, assim, entenda o valor do trabalho. Entenda o trabalho como uma questão de propósito e não como um sacrifício. Eu acho que essa é a questão. Maravilha. Acho que eu brinquei bastante com essas questões, né, das gerações, do linguajar que as empresas usam e tal. Mas eu acho que é legal também as empresas olharem para essas sátiras que estão fazendo delas, e são delas sim, as sátiras, né? E entenderem o que tem por trás disso, que eu acho que tem muita verdade ali. Né? Eu não vou lembrar o nome da empresa agora, nem cabe fazer propaganda, merchan, né? Mas, assim, houve uma empresa recente que aproveitou uma sátira dessa para fazer uma campanha para sua própria empresa com os próprios atores, comediantes que estavam fazendo a sátira. Acho que lá atrás teve um case do Spoleto muito interessante, né? Com também, de fundos. Também, foi exatamente. Foi vanguardista aquilo, né? Exatamente, é o cara pensar fora da caixa total. E aí acabou virando, né, tendência. Não, e é você assumir um problema, né? De forma madura. Né? Porque foi isso que eles fizeram, né? E tantas outras. Você entender aquilo ali como uma crítica, assumir que é uma crítica e o que eu posso fazer para ficar diferente, para mudar. Né? Eu acho que aí entra a maturidade, né? Do empresário, do dono, enfim. Exatamente. Ananisa, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei do papo. Amei. Fluiu muito bem. Pessoal, tá bom. Jogos, simulações, dinâmicas organizacionais, Ananisa Silva de Souza, editora Vozes, tá disponível aí nas principais livrarias, tá? Todas as plataformas. Inclusive, então... eu trouxe mais um aqui para você, ó, de presente. Obrigado! Esse aqui é o meu. Esse é o seu. Esse aqui é o do CEO, do nosso superintendente. Isso aí.
Tá aqui, ganhei mais um. Tá? Esse eu vou levar pra casa. Isso aí. Tá com dedicatório Dedicatória. tudo aqui. Obrigado, né? Nada, meu Obrigado bem. pelo carinho. E, pessoal, adquiram o livro. Sigam o CIE nas redes sociais. Se quiserem mais informações com a Ananisa ou sobre o Congresso de RH de Petrópolis, o arroba tá na descrição do vídeo, tá bom? Super à disposição também, tá? Super à disposição, assim como nós. Então fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau.